Você já entrou em sua casa e sentiu uma atmosfera pesada, como se algo estivesse errado, mas não conseguia explicar por quê? E se eu te dissesse que isso pode ser um sinal de uma presença espiritual maligna? Estudos mostram que muitas pessoas já relataram experiências inexplicáveis em seus lares, e a Bíblia nos alerta claramente sobre as batalhas espirituais que enfrentamos diariamente. Efésios capítulo 6, versículo 12, nos lembra: pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades, os dominadores deste mundo de trevas. Neste vídeo, vamos desvendar os 5 principais alertas de que espíritos malignos podem estar presentes em seu lar. Você aprenderá como identificá-los, de onde eles vêm, e o mais importante, como proteger sua família dessa influência negativa. Se este tema é importante para você, já deixe seu like e inscreva-se no canal Diário Bíblico para receber mais conteúdos que vão transformar sua visão espiritual. Compartilhe este vídeo com quem você ama. Juntos, podemos espalhar a luz. Vamos ao primeiro sinal que pode estar acontecendo bem debaixo do seu teto. Quando espíritos malignos se manifestam em um ambiente, os primeiros sinais geralmente são percebidos fisicamente. Às vezes, podem parecer pequenos incidentes, mas ao somarmos os eventos, começamos a enxergar um padrão. Vamos analisar os principais sinais físicos que podem indicar uma presença espiritual negativa. Primeiro, objetos que se movem ou caem, sem explicação. Você já viu algo em sua casa mudar de lugar ou cair sozinho, mesmo sem nenhuma corrente de ar ou motivo aparente? Esses fenômenos, muitas vezes chamados de poltergeists, são sinais de uma possível atividade espiritual. Na Bíblia, vemos exemplos de manifestações físicas como em Marcos capítulo 5, quando Jesus libertou um homem possuído por espíritos que causavam destruição ao redor dele. Segundo, mudanças inexplicáveis na temperatura. Um cômodo da sua casa parece mais frio ou mais quente do que o restante sem motivo algum. A presença de espíritos malignos pode alterar a atmosfera de um local, criando desconforto físico. Esse fenômeno já foi relatado por várias pessoas ao redor do mundo, sempre acompanhado por uma sensação de inquietação ou medo. Terceiro, sons ou ruídos recorrentes, batidas na parede, passos em corredores vazios, ou sons de coisas sendo arrastadas quando ninguém está por perto. Esses ruídos podem ser um aviso de que algo ou alguém está tentando se manifestar. Em 1 Samuel capítulo 3, versículo 10, vemos como Samuel ouviu uma voz chamando seu nome. Neste caso, era Deus. Mas os ruídos espirituais também podem vir de forças malignas. Esses sinais físicos podem ser os primeiros alertas de que algo espiritual está acontecendo em sua casa. Porém, eles não vêm sozinhos. Estão muitas vezes acompanhados de efeitos emocionais e comportamentais nos moradores. Além dos sinais físicos, a presença de espíritos malignos pode influenciar diretamente as emoções e os comportamentos das pessoas no ambiente. Esses efeitos, muitas vezes sutis no início, tornam-se cada vez mais intensos com o tempo. Aqui estão os principais indícios a serem observados. Primeiro, sentimentos de angústia, medo ou opressão sem motivo aparente. Você já sentiu uma sensação inexplicável de tristeza ou ansiedade ao entrar em um cômodo específico da sua casa? Espíritos malignos têm o poder de influenciar nossas emoções, criando uma atmosfera de medo e desconforto. O Salmo 23, versículo 4 declara: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Isso nos lembra que mesmo nesses momentos, Deus é nossa força. Segundo, mudanças drásticas no comportamento dos moradores. Observe comportamentos fora do padrão, como irritação constante, brigas frequentes ou isolamento inexplicável. Essas mudanças podem ser sinais de que forças espirituais estão tentando causar divisão e confusão no lar. Em Lucas capítulo 8, versículo 27, vemos um exemplo de como espíritos malignos podem influenciar as ações de uma pessoa, como o homem que vivia entre túmulos e não conseguia se controlar. Terceiro, insônia ou pesadelos recorrentes. A presença de espíritos malignos pode afetar o sono,
causando noites de insônia, inquietação ou pesadelos intensos. Sonhos com temas sombrios ou perseguições repetitivas podem ser um alerta de que algo está errado no ambiente espiritual do lar. Esses impactos emocionais e comportamentais não devem ser ignorados, pois podem ser um reflexo direto da influência espiritual negativa. Entretanto, esses sinais podem se tornar ainda mais evidentes com a manifestação de atividades espirituais detectáveis no ambiente, como veremos a seguir. Quando espíritos malignos estão presentes em um ambiente, eles frequentemente deixam marcas mais evidentes. Essas manifestações são difíceis de ignorar e podem causar pavor nos moradores. Aqui estão os sinais mais comuns de atividades espirituais detectáveis. Sinal 1. Sombras ou vultos inexplicáveis. Já viu algo passando rapidamente pelo canto dos olhos, mas ao olhar novamente não havia nada? Vultos escuros ou sombras em movimento são um dos sinais clássicos de presença espiritual. Muitas vezes, essas aparições são acompanhadas de uma sensação de medo ou opressão. A Bíblia menciona aparições espirituais em várias ocasiões, como em Daniel capítulo 10, quando o profeta viu uma visão de um ser espiritual. Sinal 2. Eletrônicos ligando ou desligando sozinhos. Luzes piscando, televisores ligando ou desligando sem explicação, ou até mesmo aparelhos eletrônicos funcionando de maneira estranha, podem indicar uma atividade espiritual. Embora problemas técnicos sejam possíveis, quando isso se torna recorrente e inexplicável, é hora de prestar atenção. Esses fenômenos mostram como o mundo espiritual pode interferir no físico. Sinal 3. Sonhos perturbadores e recorrentes. Pesadelos envolvendo perseguições, figuras escuras ou temas de morte são muitas vezes atribuídos a influências espirituais negativas. Esses sonhos podem ser uma tentativa de causar medo ou uma forma de opressão. Em Mateus capítulo 2, versículo 12, Deus usou sonhos para alertar os magos. Da mesma forma, o inimigo pode tentar usá-los para perturbar. Sinal 4. Animais agindo de maneira incomum. Cães que latem para o nada, gatos que parecem seguir algo invisível, ou até mesmo comportamentos de inquietação inexplicáveis nos animais podem ser um alerta. Os animais são muitas vezes mais sensíveis ao mundo espiritual do que os seres humanos. Esses sinais são indicadores de que algo espiritual está tentando se manifestar fisicamente no ambiente. Mas, para entender a origem desse tipo de influência, precisamos olhar para dentro de nossa casa e identificar possíveis portas abertas. Descobrir a origem de uma presença maligna é um passo essencial para eliminá-la. Muitas vezes, espíritos malignos encontram portas abertas que permitem sua entrada no lar. Aqui estão os principais fatores que podem estar na raiz dessa influência. Fator 1. Objetos ocultistas ou espiritualmente carregados. Objetos como amuletos, itens usados em rituais ou até decorações com símbolos esotéricos podem servir como pontos de contato para forças malignas. Em Deuteronômio capítulo 7, versículo 26, somos alertados. Não introduza coisa abominável em sua casa, para que você não seja amaldiçoado como ela. Faça uma revisão cuidadosa dos itens em seu lar e descarte qualquer coisa com uma possível conexão espiritual negativa. Fator 2. Envolvimento com práticas espirituais proibidas. Participar de sessões espíritas, consultar médiuns, ou usar tabuleiros ou outros instrumentos ocultos pode abrir portas para espíritos malignos. A Bíblia nos orienta em Levítico capítulo 19, versículo 31. Não se voltem para médiuns nem procurem espíritas, pois vocês serão contaminados por eles. Essas práticas, mesmo feitas sem intenção de mal, podem trazer sérias consequências espirituais. Fator 3. Histórico do imóvel. Muitas vezes, a origem de uma presença maligna pode estar relacionada ao passado da casa ou do terreno. Eventos como rituais, mortes violentas ou práticas espirituais podem deixar marcas espirituais no local. A limpeza espiritual por meio de oração é essencial nesses casos. Fator 4. Comportamentos ou hábitos destrutivos no lar.
Brigas constantes, consumo excessivo de álcool, uso de drogas ou até mesmo palavras de maldição podem criar uma atmosfera propícia para influências malignas. Provérbios capítulo 18, versículo 21, nos lembra: a língua tem poder sobre a vida e a morte. Manter um ambiente de harmonia e oração é fundamental para fechar essas brechas. Identificar essas origens permite que você tome medidas ativas para proteger sua casa e sua família. Uma vez identificada a possível presença de espíritos malignos e suas origens, é essencial agir de maneira espiritual e prática para purificar e proteger o seu lar. Aqui estão passos fundamentais que você pode seguir. Passo 1. Ore e consagre cada cômodo da sua casa. A oração é a arma mais poderosa contra forças malignas. Caminhe pela casa, orando e declarando a presença de Deus em cada cômodo. Use versículos como Josué capítulo 24, versículo 15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Consagre o lar como um espaço de luz e paz. Passo 2. Remova objetos espiritualmente carregados. Como vimos no capítulo anterior, objetos ligados ao ocultismo devem ser descartados. Ao fazer isso, ore pedindo que Deus rompa qualquer vínculo espiritual associado a esses itens. Certifique-se de destruí-los adequadamente, para que não possam ser usados novamente. Passo 3. Mantenha uma atmosfera de louvor e adoração. Espíritos malignos não suportam um ambiente cheio da presença de Deus. Ouça músicas cristãs e leia a Bíblia regularmente em casa. O Salmo 22, versículo 3, diz que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Isso ajudará a blindar o lar espiritualmente. Passo 4. Pratique o jejum e a oração em família. O jejum é uma poderosa ferramenta para quebrar cadeias espirituais. Como Jesus disse em Mateus capítulo 17, versículo 21. Esta espécie só sai por meio de oração e jejum. Envolva sua família nesse propósito para fortalecer a unidade e criar um ambiente de proteção espiritual. Passo 5. Unção com óleo consagrado. Unja as portas e janelas de sua casa com óleo consagrado, pedindo a proteção divina. Em Marcos capítulo 6, versículo 13, vemos os discípulos ungindo com óleo e expulsando espíritos malignos. Essa prática, acompanhada de fé, é um símbolo de proteção espiritual. Passo 6. Feche as portas espirituais. Confesse e arrependa-se de qualquer prática passada que tenha dado brechas espirituais. Peça perdão a Deus e declare, como Tiago capítulo 4, versículo 7. Resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Esses passos não apenas purificam o ambiente, mas criam uma barreira espiritual contra futuras influências malignas. Lembre-se de que Deus é a maior fonte de proteção, e buscar sua presença é essencial para manter o lar em paz. Neste vídeo, exploramos os 5 principais alertas de que espíritos malignos podem estar presentes no seu lar. Desde sinais físicos, como objetos caindo e mudanças de temperatura, até impactos emocionais, comportamentais e manifestações espirituais detectáveis, vimos como identificar essas influências. Também falamos sobre as possíveis origens dessas presenças malignas e, o mais importante, como purificar e proteger sua casa de forma espiritual. Agora que você conhece os sinais e sabe como agir, é hora de colocar esse conhecimento em prática. Lembre-se, a oração, a consagração do lar e a busca pela presença de Deus são as ferramentas mais poderosas para trazer paz e harmonia à sua casa. Como diz o Salmo 91, versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Se você achou este conteúdo útil, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar este vídeo com quem precisa de orientação espiritual e inscrever-se no canal Diário Bíblico para receber mais conteúdos sobre espiritualidade bíblica. Agora é sua vez. Você já percebeu algum desses sinais em sua casa? Deixe sua resposta nos comentários. Queremos ouvir a sua história e ajudar você nessa caminhada espiritual. Que Deus abençoe você e sua família, trazendo luz e proteção ao seu lar.
Até o próximo vídeo.